Olá, receba os meus cumprimentos e muito obrigado pela sua atenção. Na verdade, você vai estar dando atenção plena à palavra de Deus a partir de agora. E esse tempo que você está separando para assistir esse vídeo, pode ter certeza que vai ser de edificação e crescimento para você. Bom, não somente para você, mas para todas aquelas pessoas com quem você compartilhar. Você não acha interessante dividir o pão, a palavra de Deus? Então, ao final desse vídeo, ou quando você quiser, compartilha com o máximo de pessoas, porque com certeza vai abençoar a vida delas e abrir os olhos espirituais a respeito desse tema que eu vou tratar com você hoje, porque eu quero falar sobre a nossa relação com o reino de Deus. Então eu quero que você preste bastante atenção. Se você puder colocar esse vídeo na sua TV Smart para expandir a mensagem e mais pessoas ouvirem aí no seu ambiente, né? Fica ótimo, tá bom? Então leia o texto que eu quero ler com você, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. O versículo é o de número 28 em diante, que diz assim, ó: aproximando-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Vamos dar uma pausa e vamos devagarzinho. Um escriba, um homem muito entendido da lei, das escrituras naquela época, perguntou a Jesus: qual é o maior, o mais importante de todos os mandamentos? Deixa eu falar algo para você. Naquela época, existiam cerca de 613 leis. E as autoridades religiosas, elas faziam o seguinte: elas separavam entre quais leis eram mais importantes e quais leis eram menos importantes. E havia uma divergência nesse assunto. Pelo seguinte, uns acreditavam que algumas eram mais importantes e outras menos. Outros acreditavam que todas eram importantes. Então você imagina, 613 leis. Aí esse escriba chega para Jesus e pergunta: qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus responde, versículo 29. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então Jesus deixa claro que o maior de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E aí ele coloca na lista um segundo também. Ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, contra estes mandamentos não há lei, eles são os maiores. E aí o escriba, ao ouvir a resposta de Jesus, ele diz o seguinte, versículo 32. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Olha, isso o escriba falando. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então Jesus respondeu bem, o escriba confirmou que Jesus tinha respondido bem. Eu acho interessante aqui, só abrindo um parêntese, a criação elogiando o Criador, né? A criatura, que é o escriba, fazendo uma pergunta para o Criador. Mas Jesus, na sua humildade e sempre no seu espírito de ensino, de saber aproveitar bem cada situação, deu essa resposta para aquele escriba. Só que eu quero agora que você redobre a sua atenção para esse versículo que eu vou ler, que é aqui que eu quero trazer algo muito precioso, poderoso para o teu coração. No versículo de número 34, diz assim, ó: e Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: vejo que não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Depois que Jesus viu a resposta sábia, a colocação sábia daquele escriba, daquele homem zeloso pelas Escrituras, Jesus fala algo para ele muito interessante
que nós precisamos observar. Preste atenção, redobre a sua atenção aqui agora. O Senhor Jesus diz assim: vejo que não estás longe do reino de Deus. Perceba bem, Jesus deixou claro que aquele escriba, ele estava perto do reino de Deus, pelo zelo, pela religiosidade, pelo conhecimento da palavra e etc. Ele não estava longe do reino de Deus, ele estava perto. Então, quem olha para essa palavra, de repente até olha com uma certa admiração. Oh, o escriba estava muito bem com Deus. Preste atenção no detalhe. Ele não estava longe, ele estava perto, mas não estava dentro do reino de Deus. Você sabia que há muitas pessoas que elas estão como esse escriba? Elas até que estão perto do reino de Deus, mas infelizmente não estão dentro do reino de Deus. Aí eu pergunto para você, do que adianta estar perto do reino de Deus, mas não estar dentro do reino de Deus? Há muitas pessoas que elas frequentam igrejas sérias, que pregam a palavra de Deus. São pessoas até assíduas. São pessoas que vão às igrejas e elas gostam das músicas cantadas, da pregação da palavra de Deus, porque realmente a palavra de Deus ela traz fé, consolo, conforto ao nosso coração. Ela traz um ânimo novo para nós enfrentarmos os problemas. Então são pessoas que até gostam do ambiente da igreja, gostam do ambiente cristão, daquela comunhão, daquele momento de culto, de coisas relacionadas a Deus. É verdade. Mas são pessoas que ainda não entregaram a sua vida verdadeiramente para Cristo. Se você abordar muitas pessoas como estas e perguntar: você já recebeu Jesus como Salvador? A resposta dela é mais ou menos assim: eu recebo Jesus todos os dias. Não, ninguém tem que receber Jesus todos os dias. Você recebe Jesus como Salvador uma vez na sua vida e você caminha com Ele todos os dias. Aí você pergunta também: você já desceu as águas do batismo? Não. Eu acho que ainda não é a minha hora. Eu ainda não estou preparado. Eu não sei bem o que é que eu quero. Mas frequenta uma igreja, até dá as suas ofertas, não dizima, mas dá as suas ofertas, gosta de ouvir os louvores, mas ainda não decidiu por nascer de novo, por descer as águas do batismo, que é o sepultamento da velha criatura, para que você saia dali uma nova. São pessoas que estão perto do reino de Deus, mas não estão dentro do reino de Deus. E você também pergunta: você congrega em alguma igreja? Algumas até dizem: eu congrego em tal igreja, eu frequento tal igreja, eu visito algumas igrejas, mas eu não estou assim, eu não sou de nenhuma igreja, eu não pertenço a nenhuma denominação. E está errado também isso, porque a Bíblia diz que nós devemos congregar. Já naquela época, no passado, nos tempos bíblicos, havia o costume das pessoas deixarem de congregar. Lá em Hebreus está escrito: não deixeis a vossa congregação, como é o costume de alguns. Ou seja, naquela época, muitos já tinham o costume de deixar de congregar. Pastor, e há algum problema nisso? Há muitos problemas nisso. Porque, preste atenção, existem bênçãos que Deus libera na intimidade sua entre Ele e você. Mas existem bênçãos que Deus só libera na comunhão, no ato de você estar congregando com os seus irmãos na fé e ali juntos adorando e buscando a Deus. O Senhor Jesus, ele desestimula o isolamento e estimula a comunhão, a congregação. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. E outra coisa, você precisa estar congregando numa igreja. Você vai estar sendo acompanhado por uma equipe ministerial, por uma equipe pastoral. Você vai fazer parte do corpo de Cristo. Então eu pergunto para você: você é o tipo de pessoa que está perto apenas do reino de Deus? Ou você está dentro do reino de Deus? Você tomou decisões específicas que te inserem
no corpo de Cristo, que te torna um membro deste corpo, porque o corpo de Cristo é a igreja, ele é o cabeça. O corpo de Cristo é a igreja. Nenhuma igreja tem um monopólio do evangelho aqui nessa terra. Então, quando eu falo igreja, são as mais diversas denominações cristãs espalhadas pelo Brasil e pelo mundo que pregam a palavra de Deus com seriedade. É o corpo de Cristo. Então, você só é inserida neste corpo quando você toma decisões. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos, o príncipe dos judeus, uma autoridade religiosa respeitadíssima naquela época? Jesus disse para ele lá em João 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Nicodemos. E olha que ele fala para uma autoridade religiosa muito respeitada naquela época. Mas Nicodemos, ele precisava entrar no reino de Deus. Tanto que Nicodemos até pergunta, mas como pode um homem nascer sendo velho? Porventura vai voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Claro que isso é impossível. Mas Jesus viu a ignorância espiritual de Nicodemos, assim como muitas pessoas também. Existe uma ignorância espiritual na mente de muitas pessoas que acham que andar com Deus é do jeito que elas pensam, a maneira religiosa. Eu vou para a igreja, ouço uma palavra, canto uma canção, dou uma oferta e levo minha vida do jeito que eu quero. Não é assim. Você está perto do reino, mas você não está dentro do reino de Deus. E aí Jesus responde para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Gente, eu quero dizer para você o seguinte, é muito perigoso estar apenas perto do reino de Deus, mas não estar dentro. Pode ser que quando Jesus falou isso, você viu alguma vantagem. Bom, pode ser realmente que existe uma certa vantagem, ele estava perto, estava quase lá. Mas se ele partisse desta vida nessas condições, ele perderia a eternidade com Deus. Todos nós vamos ter a eternidade, mas uns a eternidade com Deus e outros a eternidade sem Deus. Então, em que posição hoje você se encontra? Você é uma pessoa que está perto do reino de Deus ou você é uma pessoa que está dentro do reino de Deus? Hoje eu estou aqui como ministro do Evangelho de Cristo para te fazer um convite. Vem para o reino de Deus. Assuma a sua posição em Jesus Cristo. Mateus 5,37 diz, seja o vosso falar sim, sim e não, não. Ou você aceitou Jesus como Salvador ou não. Ou você decide descer as águas do batismo ou não. Ou você decide congregar numa igreja, se firmar em Deus, obedecer o seu chamado, servir o reino de Deus de verdade ou não. Não existe meio termo. Ou é o sim ou é o não. O que passa disso, Jesus disse, é do maligno. E Deus te ama tanto que através desta palavra Ele está te dando a oportunidade de você se assumir no reino de Deus. E ainda te digo uma coisa, eu tenho certeza que você conhece tantas pessoas que precisam ouvir isso que está sendo ministrado. Não deixe de compartilhar com quantas pessoas você achar necessário. Na verdade, todas precisam ouvir isso, né? Que há muitos cristãos, crentes, que estão meio que balançando na fé. Então, quando eu terminar esse vídeo, compartilhe com 10, com 20, com 50 pessoas. Faz o bem, tá certo? Mas o que eu quero deixar para você aqui é isso. É muito perigoso, gente. É muito perigoso estar apenas perto do reino de Deus e não estar dentro do reino de Deus. Eu quero ler esse texto com você para a gente caminhar aqui para o final, que está lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, o versículo é o de número 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Preste atenção, acerca das quais vos declaro,
como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, muitos destes que estão nessas condições até estão lendo suas Bíblias, frequentando suas igrejas, fazendo suas campanhas, dando certas contribuições para o reino e acham que é o suficiente. Acham que estão conseguindo colocar uma capa sobre os seus erros, seus pecados e nada Deus está vendo. Aliás, Deus está levando em conta aquele culto que você vai uma vez no mês na igreja, ou aqueles domingos que você apenas frequenta, mas não toma a sua decisão. Não é verdade? Paulo disse, eu já falei e falo novamente, tais pessoas não herdarão o reino. Ei, você que está me acompanhando aí, não fica só perto do reino de Deus, não. Está na hora de você entrar no reino de Deus. Aquele escriba estava apenas perto, mas não estava dentro. Hoje Deus te chama para entrar no reino de Deus. Eu quero fazer uma oração com você agora. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você congrega em uma igreja e ainda não atendeu ao chamado do batismo nas águas e congregar num lugar sério, uma igreja mais próxima da Bíblia, né? Não é mais próxima da sua casa, é mais próxima da Bíblia. Então, eu quero fazer uma oração com você para você tomar a sua decisão. Vamos falar com Deus? Pai, eu quero te agradecer porque a tua palavra não volta vazia e hoje nós aprendemos sobre não basta estar perto, temos que estar dentro do teu reino. Eu creio, meu Deus, que muitas pessoas que estão ouvindo essa ministração estão tomando uma decisão. Elas precisam assumir Cristo e se assumir em Cristo. Eu creio que há pessoas que estão orando comigo agora e estão dizendo, Jesus, me perdoa. Neste momento eu vou assumir a minha posição. Eu não quero estar apenas perto, eu quero estar dentro do teu reino. Então, Senhor, ouça o pedido de perdão dessa pessoa que está se reconciliando contigo. Ouça esta que está dizendo, a partir de hoje eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ouça esta, Pai, que vai aguardar o próximo batismo na sua congregação para descer as águas. Ouça esta que está dizendo, eu vou procurar uma igreja séria, vou me firmar, vou congregar e vou me fortalecer em Deus. São decisões importantes, Pai. Receba essas pessoas no teu reino, na tua presença. Que a partir de hoje, Senhor, elas sejam propriedades exclusivas tuas e elas possam ser acompanhadas pelo teu Espírito, Deus, e elas possam ser cheias do teu Espírito Santo. Eu oro, Pai, por cada uma destas e creio que o Senhor recebe delas o pedido de perdão, reconciliação, arrependimento, o pedido de salvação. Porque se com a tua boca confessares a Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E é o que essas pessoas estão fazendo agora. Deus te abençoe e creia. Deus te recebe, sim, nas mãos dele. Ei, deixa eu te pedir uma coisa, reforçando. Compartilhe esse vídeo agora, porque se você deixar para depois, você esquece, tá bom? Se você não é inscrita no canal, se inscreve. Não esquece de deixar um comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, é muito importante para que o YouTube ele possa espalhar para o máximo de pessoas possível. Muito obrigado pela sua atenção. Deus continue te abençoando e até a nossa próxima ministração.